Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo o Dr. Júlio Matos, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia. Seja bem-vindo, Dr. Júlio, ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osíris, pelo convite, os nossos amigos da Band. Prazer tê-lo aqui. Tive tantas vezes na Rádio Bandeirantes, na Band News, da Band TV, conversamos ao longo dos últimos 18 anos, que é o tempo que eu estou aqui no Grupo Bandeirantes, na outra empresa também. Sim. O senhor já deve estar, sei lá, uns 30 anos na Santa Casa, mais ou menos por aí? Osíris, 46 anos, 46, fiz agora em olha agosto, só. Com muito orgulho. Desde 78, 77? 77, né? Nem o SUS existia na época, né? Não, na época era o INAMPS. O INAMPS. Quem tinha direito ao INAMPS era quem contribuía o INPS, para né? o INPS na época. E quem não tinha, INAMPS tinha FUNRURAL, que nossos sim. amigos do interior, da agricultura. E quem não tinha FUNRURAL e nem INAMPS, a Santa Casa cuidava também como indigentes. Eram aquelas pessoas que não tinham como contribuir com o processo assistencial, a instituição cuidava-os como indigentes. E olha, 40% do volume assistencial da instituição naquela época era para pacientes não contribuintes, os indigentes da época. Sim, já faz. Hoje temos, né, o nosso Sistema Único de Saúde, criado pela nossa Constituição de 1988, que é um sistema universal, integral e gratuito, né? Ou seja, o cidadão passou a ter direito a uma assistência médica, hospitalar e também, né, sistema primário, todo ele interligado, com gestores únicos, o próprio Sistema Único de Saúde, né? Totalmente gratuito, seja contribuinte ou não para a Previdência. Não é perfeito, mas outros países já copiaram aí. Inclusive tem o Obamacare nos Estados Unidos, que ainda Sim. sobrevive, e outros países acabaram copiando esse modelo. Perfeito. Melhorou muito do que era antes, né, doutor Júlio? Sem dúvida, a população passou a ter efetivamente um direito. A questão toda, e é um belo sistema, e todos nós somos absolutamente defensores do Sistema Único de Saúde, sem dúvida alguma, né? Uma cláusula pétrea do cidadão brasileiro, o direito à saúde da forma como ela é hoje. As dificuldades que temos, evidentemente, é o modelo de financiamento. Se criou um sistema magnânimo, acessível a todos, desde uma assistência primária a uma alta complexidade em termos assistenciais, porém o modelo de financiamento, Osíris, é que é o problema, né? Não se criou uma base sólida de financiamento para o Sistema Único de Saúde. E hoje ele é tremendamente deficitário. E no país, a gente tem, especialmente na área médica hospitalar, que é a área que eu atuo há tanto tempo, questões muito distintas, né? Os hospitais públicos federais, que são de propriedade da União e mantidos pela União, são hospitais muito bem aquinhoados de orçamentos públicos. E o segmento, e são poucos hospitais no país. São hospitais de escola, né? Quase eles são associados a universidades. Exatamente. E aqui em Porto Alegre a gente tem, além do Hospital de Clínicas, tem o Grupo Hospitalar Conceição, que é belíssimos dois, né? Belíssimos hospitais públicos. E no interior também tem alguns hospitais públicos. Mas a grande rede assistencial que efetivamente garante o processo assistencial SUS no país é a rede de Santas Casas e hospitais filantrópicos. Aí são 1.800 hospitais, Osíris, que respondem por 52% de toda a assistência SUS no Brasil, de maneira geral. 52%. E na alta complexidade chega praticamente a 70% do processo assistencial por essa rede filantrópica. E olha, Osíris, é uma rede extremamente maltratada, né? Especialmente pelo gestor federal, que detém o maior quinhão arrecadatório, logo deveria ser o maior financiador, em que eles têm um déficit anual para cuidar de 52% da população brasileira, e aí imagina, em torno de 12 milhões de internações a cada ano, 300 milhões de procedimentos ambulatoriais, é um volume assistencial enorme gigantesco que essa rede faz. Ela é deficitária. Eles têm um prejuízo anual na ordem, o segmento todo, os 1.800 hospitais, na ordem de 18 bilhões de reais. Então, é um segmento que poderia ser muito melhor, né, observado pelos nossos gestores. Isso são repasses aquém do necessário e tabelas defasadíssimas, não é? Defasadas. A tabela do Sistema Único de Saúde ela é irrisória, né? R$ 7,00 por uma consulta com um especialista, né? E não é só consulta, cirurgias, análises, tudo? Tudo, tudo, absolutamente defasado. Vou citar o exemplo da nossa Santa Casa aqui, Osíris. A nossa Santa Casa atende por ano na ordem de
70 mil internações hospitalares a cada ano, 80 mil procedimentos cirúrgicos a cada ano, 800 mil consultas ambulatoriais a cada ano e em torno de 6 milhões e 900 mil serviços de diagnóstico e tratamento. É desde um hemograma, uma ressonância, uma tomografia, um tratamento quimioterápico, uma radioterapia, está tudo dentro desses 6 milhões e 900. Isso significa que são mais de 1 milhão de pessoas assistidas a cada ano pela nossa Santa Casa aqui de Porto Alegre. Para cada R$100 de custos que a Santa Casa tem para assistir um paciente SUS, e ela tem muitas complexidades, ela faz transplantes, cirurgias cardíacas, neurocirurgia, oncologia, que são áreas de alta complexidade que o SUS remunera um pouco melhor. Embora a Santa Casa também tenha muita média complexidade, que são cirurgias gerais, que é o clínica médica geral. Né? 70% do volume assistencial é clínica de média complexidade. No nosso caso, para cada R$100 de custos que nós temos para assistir um paciente SUS, nós recebemos R$74. Faltam 26. E de 26 em 26 reais, pelo grande volume assistencial, e 71% desses números que eu citei antes é SUS. Logo, a Santa Casa é a maior prestadora de serviço ao SUS aqui no Rio Grande do Sul e uma das 5 maiores do Brasil. Essa é a nossa Santa Casa de Porto Alegre. De 26 e 26 reais que faltam, Osíris, Santa Casa tem um prejuízo anual com o SUS na ordem de 150 milhões de reais. Nossa. Essa é a nossa realidade. E aí vem ao ano. Ao ano. Aí vem a tua pergunta e dos nossos telespectadores. Como faz para viabilizar isto? Tem que ter parceiros na sociedade, né? Sem dúvida. Então, a Santa Casa, na realidade, ela tem algumas estratégias que vêm desde Dom Vicente Scherer, que na realidade é o grande responsável pela Santa Casa de hoje. Os alicerces foram plantados. Quando foi o pior momento da Santa Casa de 77 que o senhor assumiu para cá? Que o senhor vivenciou? A década de 70 foi um período de declínio. Mas e não tinha SUS naquela época? Não, era aquele modelo anterior, né? Do INAMPS, Fundo Rural e indigentes. No final da década de 70 foi o período mais dramático, em que a Santa Casa chegou a fechar por alguns meses, né, totalmente depreciada, salários em atraso, funcionários em greve, uma situação dramática da nossa instituição. Foi quando, então, assumiu a provedoria, pós-aposentadoria do cardinalato, o cardeal Dom Vicente Scherer. E ele, na época, ainda ministro Jair Soares, era ministro da Previdência, buscou o apoio do ministro para um aporte de recursos para que a Santa Casa pudesse retomar o contexto assistencial naquela oportunidade. E depois Jair eleito governador do Estado, já em 81. Tomou posse em 82, né? Exato, eleito em 81 e posse em 82. Jair eleito governador e também com Germano Bonot, secretário da Saúde do Estado, foram duas pessoas fundamentais que com Dom Vicente plantaram os alicerces da Santa Casa de hoje e especialmente o processo de profissionalização da gestão. Aliás, é importante a gente contar para os nossos telespectadores, quando Dom Vicente assumiu e com o apoio do governador Jair e do secretário Germano Bonot, foi concedida a Dom Vicente, e a pedido dele também, uma comissão de apoio técnico para auxiliar na gestão. Ali foi o embrião de uma direção executiva profissionalizada, liderada pelo Dr. João Polanzik, uma outra pessoa fundamental na época, Olímpio Dalmagro, Leomar Bama, Darcy Rodrigues na época, Oli Porto, são pessoas que participaram importantemente daqueles primeiros momentos com Dom Vicente. Dom Vicente reuniu essa comissão e disse, olha, eu tenho 2 pedidos a fazer, eu não entendo nada de hospital, mas vou estender meu manto de credibilidade sobre essa instituição e vocês vão trabalhar. E eu só tenho 2 pedidos a fazer. Primeiro, que vocês organizem essa instituição para que ela, no futuro mais breve possível, sobreviva para o seu custeio, para o seu dia a dia, pelo fruto do seu próprio trabalho. As doações serão sempre imprescindíveis, a Santa Casa vai precisar delas sempre, mas nunca as utilize no custeio, sim no seu desenvolvimento. Então, ali veio uma primeira diretriz de gestão dada por Dom Vicente. Regra básica de gestão. De autossustentação do propósito. E a segunda, ao decidir, perguntem sempre se é bom para o paciente, se é bom para a instituição. Se essas 2 premissas forem positivas, analisem a proposta que está vindo e decidam de acordo com as conveniências. Se qualquer uma das 2 for negativa, decidido está, é não.
Ou seja, nunca deixe que os interesses de terceiros se sobreponham aos interesses dos pacientes e da instituição. Essas foram duas regras básicas, diretrizes básicas dadas por Dom Vicente àquela comissão, que iniciou um processo de reorganização. Profissionalização. O senhor falou sobre o nome de Dalmagro, Polanzik, né? E era um conselho de notáveis, né? Eram pessoas, assim, admiráveis sob o contexto de gestão, de governança, especialistas nas áreas. E eles, com Dom Vicente, foram organizando a instituição. Na época, se lançou também o bônus da vida, como uma forma de arrecadar recursos, para que a Santa Casa pudesse ter um impulso de desenvolvimento. Depois, em 1985, a Santa Casa foi reconhecida como hospital escola, ela começou a ter um recurso adicional também para custeio das atividades de ensino. Ela tem uma tradição em ensino, né, Osíris? Ali nasceu, em 1898, a primeira faculdade de medicina aqui no estado do Rio Grande do Sul, a partir de um curso de partos associado... Pioneira, com um curso de farmácia, Protásio Alves e outros catedráticos da época. Se criou ali um primeiro embrião da Faculdade de Medicina do estado do Rio Grande do Sul, que depois se transformou na Faculdade de Medicina da URGS, quando criada a URGS. Então, uma tradição muito forte do ensino. Também em 53, quando foi criado o Hospital de Clínicas e essa faculdade criada na Santa Casa, que se transformou na faculdade da URGS, se transferiu para o Clínicas, a Santa Casa criou a segunda, que foi a Católica de Medicina na época, hoje, com muito orgulho, a Universidade... Saiu dali, serviu de base. Exatamente. Hoje, com muito orgulho, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, da qual a Santa Casa é o Hospital Escola. Ali nós temos 62 programas de residência médica em desenvolvimento, 504 médicos residentes atuando ali diariamente, que são fundamentais nesse contexto assistencial do Sistema Único de Saúde que a Santa Casa desenvolve com essa dimensão que eu citei antes. A gente está conversando com o Dr. Júlio Matos, contando um pouco dessa história, 220 anos, agora celebrados com a inauguração do 8º Hospital do Complexo, o Hospital Nora Teixeira, né? E também já ali adiante olhando a reforma de todo o complexo também, com mais recursos de parceiros. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Dr. Júlio Matos, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia. Nossa Santa Casa completando 220 anos, uma história que se confunde com o país, com o Rio Grande. Já estava falando do modelo de gestão, mas falou também da questão envolvendo este déficit anual que a Santa Casa possui, Dr. Júlio. Sim. Eu estava dizendo anteriormente, Osíris, que são mais de 150 milhões a cada ano. Só não é mais esse déficit porque tem um apoio do governo do estado através de um programa Assistir, um programa feito pelo governo Eduardo Leite, muito importante para o segmento hospitalar filantrópico aqui no estado. Senão esse déficit seria 180 milhões de reais. Mas tem um complemento. Tem uma parte por parte do estado que ajuda muito e é fundamental. A gente reconhece isso como uma grande decisão para o setor saúde no governo Eduardo Leite. Esse déficit a Santa Casa procura não, ela não tem nenhum orçamento de custeio complementar àquilo que vem das tabelas defasadas do SUS, salvo o Assistir, como já disse há pouco. Mas são 150 milhões que a Santa Casa busca viabilizar com seu fruto do próprio trabalho. Aí a importância de atender, em parte da nossa estrutura, convênios de particulares, gerar receitas também, imagens de resultados nas áreas de ensino, pesquisa, explorar aquelas atividades que estão ao entorno da Santa Casa, estacionamento, cafeterias, enfim, a Santa Casa vai buscando mix de receitas, imagem de resultado nessas outras receitas para pagar esse déficit SUS que ela tem a cada ano. Osíris, a Santa Casa, pelo reconhecimento do excepcional corpo clínico que nós temos, uma equipe médica altamente especializada, 2.700 profissionais altamente especializados em todas as áreas. A Santa Casa é um hospital completo. Tudo se faz ali dentro, né, com 8 unidades assistenciais aqui no centro de Porto Alegre, mais uma em Gravataí, o Hospital Dom João Becker, 1.350 leitos, 10.300 profissionais, enfim, altas tecnologias instaladas. Santa Casa tem um reconhecimento muito grande do seu grau de especialização. Então, os pacientes de convênios e particulares também têm um fluxo importante na instituição que possibilita a maior contribuição para cobrir esse déficit. Uma estratégia que começou lá com o Dom Vicente com aquela diretriz da autossustentabilidade. E ela consegue pagar esses 150 milhões pelo fruto do seu próprio trabalho e ainda sobra 3, 4 milhões de reais, que não é nada essa sobra. Ela paga os 150 e sobra 2, 3 milhões, não é nada. Porque ela precisa em torno de 60, 70 milhões por ano para investimentos.
seja em reformas, ambientes físicos, ela é muito grande, seja em aquisições de tecnologias, né? O conhecimento médico ele se renova muito rapidamente. A cada 18 meses eu tenho que ter condições de estar reinvestindo, né? Seja por depreciação, seja por agregações tecnológicas, né? Upgrades. Né? Tecnologia hospitalar muda todo dia. A pesquisa é fantástica, né? Então está se aperfeiçoando muito rapidamente. Então, e o contexto dos investimentos é a dificuldade que a gente tem. E aí a importância, Osíris, e a gente não pode deixar de reconhecer e esquecer sempre isso, os apoios que a Santa Casa tem para investir, não para custeio. Custeio ela tem que bancar pelo fruto do seu próprio trabalho. Nem que ela tenha que buscar recurso em banco para pagar o seu custeio. Mas investimentos são sagrados e nós temos muito apoio da nossa bancada federal, que a gente reconhece sobremaneira o quanto nos ajuda nos investimentos, os empresários em geral, as famílias, as leis de incentivo, seja da criança, do idoso, da cultura, nós fizemos projetos e trabalhamos, temos um setor, um departamento de captação de recursos também nesse sentido, que é o que a gente vai provendo as necessidades da Santa Casa a cada ano em termos de investimentos. E pelo grau de reconhecimento da dimensão da entrega social que a Santa Casa faz hoje, não mais com o indigente, mas através do Sistema Único de Saúde, onde a população que mais precisa, e a Santa Casa está voltada para ela permanentemente, esse é o seu DNA, cuidar de todos, mas preferencialmente quem mais precisa, e hoje está dentro do SUS, ela vai cumprindo a sua missão desta forma. Então, pela dimensão desta entrega, pela transparência, pela prestação de contas, pela credibilidade da instituição, a gente tem um apoio da sociedade gaúcha muito importante. E desta forma a gente vai desenvolvendo essa instituição que não é nossa, nós somos gestores transitórios, mas ela é da sociedade como um todo. E enquanto gestores transitórios, a nossa responsabilidade é preparar essa instituição, entregar com a máxima qualidade possível em termos de segurança, na execução do processo assistencial para as pessoas que dela precisam e prepará-la para quem vem depois, olhando sempre no longo prazo. Sim, o novo hospital é fruto de uma parceria destas, não é, doutor Júlio? Exatamente. Que é um complexo altamente moderno, né? Desde a sua concepção arquitetônica, com tudo que está colocado lá dentro e seus profissionais qualificados. Né? Osíris, o Hospital Nora Teixeira nasceu de um sonho, e aqui eu quero registrar que há alguns anos atrás, pelas mãos do Dr. Fernando Antônio Lucchesi, nosso diretor lá de algumas das nossas unidades hospitalares. O Dr. Lucchesi, responsável pelo Hospital da Criança Santo Antônio, sentiu carências, identificou carências na área de UTIs pediátricas. Nós já tínhamos 30 leitos, mas superlotados sempre, fazendo escolhas do que, né, qual o paciente assistir primeiro. Incomodado com isto, ele convocou um grupo de senhoras e empresários, lideradas pela senhora Nora Teixeira, e elas constituíram-se como um grupo de voluntárias pela vida, se denominaram assim, pediram o projeto de construção de uma nova UTI no Hospital da Criança Santo Antônio, fizeram essa UTI, nos entregaram, está lá um orgulho para nós. A questão do intensivismo pediátrico no Hospital da Criança Santo Antônio está super bem encaminhado. Hoje é um grande centro de referência nacional na área de transplantes, na área de cirurgias cardíacas, de neurocirurgia, um orgulho para a gente, o nosso Hospital da Criança Santo Antônio. E concluído esse projeto, a Santa Casa prestou contas, todo o processo de entrega nos prazos, conforme combinamos, veio a segunda pergunta. E agora, que outros projetos temos? Tínhamos uma necessidade no Hospital São José, que é o nosso hospital de neurocirurgia, necessidade de ampliar o bloco cirúrgico, reformar a UTI do Hospital São José, a unidade de internações, assumiram esse projeto e fizeram. Durante a execução desse projeto, Osíris, em um determinado dia, a Nora indagou, e como é a emergência do Sistema Único de Saúde da Santa Casa? Eu digo, Nora, para te explicar, o melhor é irmos lá. Levei a senhora Nora até a emergência do Sistema Único de Saúde, e era uma emergência de 600 metros quadrados, Osíris, um grande salão, uma cama ou maca, um leito ou maca grudado no outro, até mesmo sem condições dos profissionais transitarem para o exercício das suas atividades técnicas no meio, superlotada sempre. Improvisado e superlotado. Muito pequena para o tamanho da instituição, Osíris. E olha, naquela emergência, 70% dos pacientes que estão nela já são pacientes vinculados à Santa Casa para a vida toda. São pacientes transplantados, nós realizamos ali mais de 600 transplantes a cada ano. E o paciente transplantado tem as suas intercorrências, e por mais que a intercorrência não seja do órgão transplantado, ele não vai em outro local com receio de que haja alguma intervenção que venha prejudicar o transplante que ele recebeu.
As pessoas têm muito cuidado com relação a isso. Então, são pacientes da Santa Casa para a vida toda. Então, imagina, 600 Sim. pacientes a cada ano, transplantes a cada ano, que se vinculam definitivamente à instituição. Como também pacientes oncológicos, pacientes crônicos, se vinculam. Então, 70% dos pacientes das nossas emergências são nossos, para a vida toda. Então, pequena e uma demanda crescente a cada ano. Observado isto, a Nora, vocês têm um projeto? Eu digo, olha, Nora, nós temos um projeto, só que não de reforma, porque não tem como crescer nesse ambiente. Sim. Nós temos... Não tinha espaço físico Não ali. tinha espaço físico. Nós temos um projeto de um prédio anexo ao lado desta emergência, que nasce na altura da Oswaldo Aranha, e quando chega na altura da Anísias, já tem 5 andares, porque existe um desnível do terreno. Sim. E quando chega nessa altura da Anísias, na conexão da João Pessoa com a Anísias, aqui é o térreo do projeto que temos para a emergência. Em cima disso, um telhado. Qual é o valor? 40 milhões. Vou falar com meu esposo, Alexandre Grandene Bartelli, e nós vamos olhar esse projeto e vamos ajudá-los. Tá bom, combinamos o encontro, fomos à casa do Alexandre e da Nora, o Dr. Luquezzi acompanhando, apresentei o projeto a eles e aí veio a pergunta seguinte, ok, se nós fizermos esse projeto, como é que a Santa Casa vai manter isto no tempo? Porque o investimento a gente provê, mas e como será a sustentabilidade A viabilidade disso? depois, Aí né? contei a eles a realidade do Sistema Único de Saúde e o que representa isso de impacto para a Santa Casa. Então, vamos pensar maior. Vamos, quem sabe, em cima dessa emergência, construir mais outros 9 andares para que ali a Santa Casa atenda convênios de particulares e possa dar sustentabilidade ao SUS, não só desta emergência, que será 100% SUS, mas da Santa Casa como um todo. Bacana. E que se possa olhar o Sistema Único de Saúde sustentável pela Santa Casa pelos próximos 10 anos pela frente e assim por diante. E foi assim que nasceu o Hospital Nora Teixeira, de 5 andares, que era um prédio anexo, a um prédio de 15 andares, em que no térreo, na conexão João Pessoa com Anísias, está ali a nova emergência SUS, que inauguramos já no ano passado, no aniversário da Santa Casa do ano passado, uma emergência que antes de 600, hoje é de 2.750 metros quadrados, toda ela com boxes individuais, por paciente, com direito ao acompanhante em cada um desses boxes, um processo assistencial em que cada pessoa que entra ali, Osíris e nossos telespectadores, ele é único. Sim. Ele é um atendimento personalizado, com um centro de diagnóstico dedicado a ela, com poltronas de medicações reclináveis, né, um processo de dignidade assistencial absoluto, salas vermelhas, salas de recepções, um orgulho a nossa emergência SUS. Nós ousamos dizer que a emergência SUS da Santa Casa de Porto Alegre, se não é a melhor, é uma das melhores emergências SUS do país. Quiçá da América Latina. Esse projeto, Osíris, inicialmente orçado em 202 milhões, iniciado lá em março de 2019, orçado em 202 milhões, nós não sabíamos que teríamos uma pandemia no meio disso, onde faltou cimento, aço, vidro, ferro, foi um problema todo. Encareceu. Um processo inflacionário por trás disso, fantástico, o Covid agregando altos custos. No final da história, esse projeto foi concluído e inaugurado nessa última quinta-feira por 284 milhões. Desses 284 milhões, Osíris, 230 milhões foram doados. O Alexandre e a Nora alavancaram o projeto, não com 40, mas com 80 milhões de reais. E várias outras famílias e empresas, e o próprio governo do Estado, o próprio Conselho Municipal do Idoso, com relação à emergência, o governo do Estado, a emergência SUS e o Conselho Municipal do Idoso, através do Fundo Municipal, Prefeitura de Porto Alegre, auxiliaram importantemente na estruturação da emergência SUS. E diversas famílias e empresas foram as que doaram os 230 milhões e que possibilitaram entregarmos esse hospital que, com toda certeza, vai ser uma base de sustentabilidade importante para o Sistema Único de Saúde na Santa Casa como um todo. Que maravilha. E uma honra para nós recebermos a confiança de tantas famílias e empresas que a força do coletivo. A força do coletivo. Com o modelo de gestão da Santa Casa. A gente está conversando com o Dr. Júlio Matos, diretor-geral da nossa Santa Casa de Misericórdia. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos para o bloco final. Você fica conosco.
Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Dr. Júlio Matos, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia, contando essa história de 220 anos e também da construção do Hospital Nora Teixeira. Dr. Júlio, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, Osíris, o nosso estado ele é um estado que tem as suas peculiaridades, né? Nós temos uma sociedade absolutamente pertencente, né, ao torrão gaúcho, né, uma sociedade, né, lutadora pelas suas coisas, uma sociedade que diverge, e a divergência é bom porque ela constrói também, mas é fundamental que o nosso estado continue com lupa na área da educação, é fundamental que o nosso estado tenha também um olhar muito importante para o Sistema Único de Saúde, o setor saúde. Osíris, nós temos 7,5 milhões de gaúchos que só têm o SUS como seu sistema. E ele precisa, de alguma forma, ser melhor financiado. Nós já sabemos do grande esforço dos municípios e o grande esforço do Estado, mas dentro da linha de priorizações em termos orçamentários, é importante que a gente continue ainda mais prevalecendo um modelo de financiamento que permita grande parte desses 7,5 milhões de gaúchos que só tem o SUS ter muito mais acesso ao sistema, muito mais celeridade em diagnóstico, muito mais celeridade em procedimentos. Porque a fila é longa, né? A fila é longa. A própria pandemia nos impôs um represamento. Um outro contexto que nós identificamos muito importante são as parcerias públicos-privadas, Osíris. Acho que nós temos que esquecer aquele contexto de que tudo tem que ser feito pelo público, gerido pelo público. Isso não é o melhor contexto. E te digo isto pelo exemplo do que significa o processo assistencial pela rede filantrópica brasileira. Um hospital filantrópico custa 5, 6 vezes menos do que custa um hospital público. Olha só. Por que não estabelecer prioridade de quem custa menos e tem muito mais benefício para a sociedade? Então, o Rio Grande já está dando certo de muito tempo. Tem as suas variações e volta. Nós temos os fatores climáticos que têm nos prejudicado, agora mais ultimamente. Mas ele é um estado em que tem um povo absolutamente aguerrido. E se nós focarmos educação, saúde, segurança, parcerias, nós vamos escrever um estado do Rio Grande do Sul muito mais alvissareiro do que ele é hoje. Com certeza. Dr. Júlio Matos, a Santa Casa de Misericórdia é parte desse Rio Grande que dá certo. Parabéns a toda a equipe lá, todos os colaboradores. Contem sempre com o Grupo Bandeirantes. Vai retornar aqui outras vezes para contar outras histórias também. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, Osíris. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.